Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. América 2, Palmeiras 1. Primeiro, quando a gente tem pênaltis contra nós e vê o Jailson no gol, bom sinal não é. O Jailson ele tem 487 cobranças de pênalti contra ele. Ele pegou uma. 486 ou bateu na trave, ou foi pra fora, ou foi gol. Ele não consegue sair nem na foto. O Voaden, quando eu fiquei sabendo que seria o árbitro da partida, já desanimei também, né? Se não fosse o VAR, ele não daria o gol do Rony, que foi um gol legal. Era pra ter expulsado o zagueiro do América, e ele não expulsou. E, por último, Abel Ferreira, que mais uma vez trocou totalmente o esquema tático do Palmeiras para essa partida. Esses três casos isolados aqui que eu estou citando, para mim foram cruciais para a derrota de hoje. Nós não temos um goleiro à altura do Everton, infelizmente. Tivemos um árbitro mal intencionado. E temos um técnico que dói doer isso aqui. E não é fácil você vir depois de um jogo fazer isso aqui. O ano passado eu não fazia pós-jogo direto assim. Eu fazia pós-jogo no outro dia, porque eu refletia. Eu ia um pouco mais razão do que emoção, mas eu não consigo. Terceiro, Abel. Perdeu o elenco, perdeu o grupo. O jogador não gosta de cada jogo jogar um. Cada jogo um esquema tático. Um jogo você pega o Juventude em casa e joga numa formação. Outro jogo você pega o América Mineiro fora e joga numa outra formação. Entrar tão defensivo contra o América Mineiro, Abel Ferreira, tá de sacanagem, mas isso vai ficar sendo rotineiro aqui. Inclusive lá no grupo eu falei, não é que eu não gostei da escalação de hoje. O problema é a rotatividade de esquema tático. O Palmeiras não tem padrão de jogo. Na época da temporada passada, quando éramos um time reativo, até goleada a gente fazia. Por quê? Porque tínhamos um esquema tático, tínhamos um time muito bem treinado de trás para frente e sabíamos jogar no contra-ataque. Hoje não. Hoje a gente só sabe respeitar o adversário. E gente, pelo amor de Deus, com toda a humildade do mundo, nós vamos até quando respeitar CRB, Juventude, Cuiabá, América Mineiro? Até quando, rapaziada? Pelo amor de Deus. O Renan não passou do meio campo. Ele era para ser um lateral e o Jorge ser um ala. E não, ele foi um terceiro zagueiro. O Felipe Melo virou um quarto zagueiro. Vocês conseguiram analisar o jogo dessa forma? Felipe Melo que fez uma partidaça, fez o pênalti. Mas precisava jogar com praticamente 4 zagueiros contra o América. Não tenho que contestar os 2 pênaltis, na minha opinião. Os 2 foram pênaltis. O do Jorge, que o Felipe Azevedo errou, e o do Felipe Melo, que o Ademir converteu. Não tem que errar. Não tem que reclamar disso. Tem que reclamar da má intenção do senhor Voaden a não expulsar o zagueiro do América, onde poderia nos ajudar, poderia mudar o jogo, a não validar aquele gol do Rony de cara, ainda teve que ir ver VAR, tá de sacanagem. Quer brigar contra a imagem? Não precisava nem de VAR. E aí eu quero falar um pouquinho do time do Palmeiras, o Jailson, falei um pouco antes da partida. É um multicampeão, é muito querido por todos da torcida, mas não dá mais pra gente ter esse negócio de gratidão. A gente precisa de jogador com qualidade. Ele tem 40 anos, pegou um pênalti na sua vida inteira. Não dá mais, é muita ponte, não sabe fazer uma reposição de bola. Toda vez que a bola tava no pé dele num tiro de meta, ele chutava lá no Mineirão. Dava a bola pro América Mineiro. Chega, rapaziada. A gente precisa treinar para a final da Libertadores. E assim não tá legal. Dessa forma não tá legal. Se a gente não usar isso para aperfeiçoar o nosso time, nós estamos lascados contra o Flamengo. Nós não estamos conseguindo fazer gol em ninguém quase. Uma dificuldade para fazer o gol que o Rony fez.
Bom, quero falar um pouquinho também do Gabriel Menino. Olha, a gente pede pra ele jogar, pede. Eu critico o Abel nessa bagunça de padrão tático que ele tem, de cada jogo jogar um jogador. Um jogo o Luiz Adriano é titular, no outro ele nem joga. Um jogo entra fulano, no outro jogo ele nem joga. Danilo Barbosa, precisando ganhar o jogo, ele me pôs o Danilo Barbosa, que não joga há 36 meses, por opção técnica e não de lesão. Mas aí a gente critica por não utilizar o Gabriel Menino, mas dessa aí o Abel não tem culpa. O Gabriel Menino ele tá em outra dimensão. Graças a Deus tá suspenso da próxima partida contra o Red Bull Bragantino. Vai ter que ser o Garcia, porque o Mike e o Marcos Rocha estão machucados. Dupla de zaga, trio de zaga, né? Luan, Kusevich e Renan Vitor. Foram bem, não tem o que falar, né? Lateral esquerdo, Jorge, foi bem, tá recuperando, apesar de ter feito pênalti. Poderia ter evitado aquela mão, assim como o Felipe Melo, mas é difícil avaliar nessa circunstância, porque se não tivesse VAR, provavelmente não daria. Patrick de Paula, eu achei que ele se doou bastante, só que no segundo tempo deu uma cansada. Felipe Melo virou um quarto zagueiro, jogou muita bola, para mim um dos melhores em campo. Rafael Veiga oscila muito, né? Joga uma parte do tempo muito bem, na outra vai muito mal. Dudu e Rony foram bem, né? Dudu tentou achar alguma coisa no jogo, o Rony estava muito bem, para mim talvez o melhor em campo pelo Palmeiras. Mas assim, o semblante que eu tô aqui é de desânimo, cara, porque repito o que eu falei agora há pouco ali, eu não fazia pós-jogo logo depois que acabasse a partida, porque a gente fica muito mais emoção do que razão, às vezes acaba falando uma besteira, mas cara, o Abel Ferreira perdeu o elenco que é um elenco triturador de técnicos, mas que o próprio técnico também não tá se ajudando, cada jogo um time, cada jogo uma formação. Praticamente 4 zagueiros contra o América Mineiro. E aí no segundo tempo, quando o Palmeiras sofreu o empate, ele colocou todo mundo pro ataque. Qual é a diferença de você iniciar a partida defensivamente, sendo que também está empatado, ou se jogar no segundo tempo pra cima, sendo que também está empatado? Então, cara, eu não tô mais entendendo o nosso grande técnico Abel Ferreira, que vai ficar marcado para sempre na nossa história, é um monstro sagrado, não quero a demissão dele, mas ele merece muitas críticas por escalações cada vez de um padrão, por um time totalmente sem padrão e por substituições cada vez mais demoradas, sem nexos, e perdemos mais uma partida. Se eu não me engano, nós estamos com, acho que é 10 partidas nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, acho que 2 vitórias, se eu não estiver falando besteira. Eu sei que é fora de série, e uma rodada perfeita pra gente reassumir a vice-liderança, ficar a 8 pontos do Galo, né? Porque o Galo empatou com o último colocado da Chapecoense, o Flamengo empatou com o Red Bull, que também tá lá em cima. A gente poderia seguir o caminho, mas não. Sabe quem tá chegando na nossa cola? O Corinthians. É inacreditável o segundo turno / fim de primeiro turno que fez e faz a Sociedade Esportiva Palmeiras. Abel Ferreira, tá na hora de mudar, tá na hora de voltar a ser o time reativo e não esse time covarde, sem padrão tático que tem sido. Grande abraço, família.